Notícias. Antena Nova. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. Madalena continua a liderar o campeonato local, mas perde oportunidade de distanciar-se. Secretário Regional apela a que cidadãos se associem aos bombeiros das suas localidades. Bloco de Esquerda muda liderança regional. Zoraida Soares vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda nos Açores. O partido passará a ser dirigido por 2 coordenadores, numa solução bicéfala, à semelhança do que acontece no plano nacional. No sábado, o Bloco reuniu em Ponta Delgada a sua 4ª convenção, durante a qual foi eleita a nova comissão coordenadora que, por sua vez, irá escolher os novos líderes. Zoraida Soares disse aos jornalistas que Lúcia Arruda e Paulo Mendes se disponibilizaram para assumir a liderança, pelo que deverão ser os nomes eleitos. O Bloco de Esquerda continuará a ser representado no Parlamento pela líder que agora se retira, que também faz parte da comissão coordenadora eleita na convenção de sábado. Enquanto isto, também no fim de semana, o líder regional do CDS-PP, Artur Lima, manteve a presidência nas eleições realizadas no Congresso Nacional do partido. A UGT Açores vai pedir uma reunião urgente ao Presidente do Governo Regional para saber o que correu mal com as 60 medidas lançadas há um ano para promover o emprego. O anúncio foi feito no final da reunião do Secretariado Regional desta organização sindical, realizada em Ponta Delgada. Do encontro saiu uma resolução que manifesta preocupação com o aumento do desemprego no arquipélago desde o verão, ao contrário da tendência nacional e num período em que a sazonalidade costuma ter outros efeitos. Lembrando que a UGT apoiou a Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e a Competitividade, lançada pelo Governo Regional há um ano, a Central Sindical quer agora saber o que correu mal aqui. O Secretário Regional da Saúde apelou aos açorianos para que se façam sócios dos bombeiros, de forma a que estas associações sejam realmente uma representação do Conselho e funcionem como coletividade. Luís Cabral, que intervinha na sessão de abertura da reunião dos comandantes das Corporações de Bombeiros dos Açores, realizada em Angra do Heroísmo, afirmou que o Governo dos Açores tenciona lançar uma campanha tendo em vista aumentar o número de sócios dos bombeiros, ampliando a sua representatividade e contribuindo também, deste modo, para que possam ter uma gestão equilibrada das suas contas. Com o objetivo idêntico, será pedido que os municípios de cada concelho se lembrem dos seus bombeiros na altura da entrega da declaração de IRS, consignando uma parte do imposto à associação humanitária do respectivo concelho. O Futebol Clube da Madalena, que é o líder do campeonato de séniores da Associação de Futebol da Horta, perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem de que dispõe na tabela classificativa. Consentiu um empate em casa diante do Futebol Clube dos Flamengos, numa partida sem golos a contar para a jornada número 6. Este é o 3º empate consecutivo entre os dois emblemas e o primeiro nesses 3 jogos que a equipa dos Flamengos consegue no Pico. Anteriormente, na jornada inaugural do campeonato, as duas equipas empataram a 2 bolas no campo do Val. O mesmo resultado no mesmo campo acontecera no último jogo da Taça Associação de Futebol da Horta entre ambos os conjuntos. O Futebol Clube da Madalena, no entanto, tem vantagem sobre os flamenguenses na presente temporada, pois no primeiro confronto da época levou a melhor em casa por 2-0. Entretanto, o empate sem golos de ontem no campo da Madalena podia ter tido como consequência a mudança na liderança do campeonato, o que seria uma espécie de pedrada no charco em face da hegemonia total da Madalena na temporada em curso. Esse feito esteve ao alcance do Vitória, que se deslocou aos Cedros e esteve a ganhar a partida por 1-0. O Cedarense, porém, fez das tripas coração e conseguiu o empate já a jogar com 10 elementos. Com estes 2 empates, à entrada da segunda de 4 voltas desta prova, a relação de forças da classificação ficou a mesma. Lidera o Madalena com 9 pontos, o segundo classificado é o Vitória com 8, em terceiro lugar está o Cedarense com 6, o Flamengo é quarto com 5 pontos e o Felsport último com apenas 2 pontos. Disputou-se no fim de semana em Ponta Delgada o Campeonato Regional Interclubes na categoria de juvenis. O Felsport, que representou a Associação de Futebol da Horta, perdeu as 2 partidas que disputou. Na sexta-feira por 4-1 contra o Santa Clara e no sábado
por 3-1 diante do Angrense. O Santa Clara ganhou o troféu depois de ultrapassar o Angrense por 1-0 em partida ontem disputada. Ao contrário do que era habitual, um campeonato a 2 voltas em que as equipas se deslocavam para jogar entre si, a prova realizou-se apenas num fim de semana, numa ilha e numa volta. No próximo fim de semana realiza-se o Regional Interclubes de Iniciados, no Estádio da Alagoa, e no fim de semana seguinte, melhor dizendo, o Regional de Júniores, em Angra do Heroísmo. Em ambos, o representante da Associação de Futebol da Horta é o Feal Sport. A sede da nova empresa de transportes marítimos de passageiros deve ficar na Horta, diz o Jornal Incentivo em destaque na sua edição de hoje. O título refere-se à posição anunciada pela Câmara do Comércio e Indústria da Horta sobre este assunto. O Jornal Tribuna das Ilhas, na sua última edição saída na sexta-feira, revela que a Casa de Infância de Santo António se encontra em dificuldades em consequência dos atrasos nos pagamentos do Governo. O frio que tem feito por estas bandas para já retirou-se. A previsão do estado do tempo para hoje para o grupo central do arquipélago é de período de céu muito nublado com boas abertas, vento oeste moderado, 20 a 30 km por hora rodando para sudoeste durante a noite, mar cavado, ondas noroeste de 4 metros diminuindo para 3 metros. Para amanhã período de céu muito nublado com boas abertas, vento sudoeste moderado a fresco, 20 a 40 km por hora, com rajadas até 50, mar cavado e ondas noroeste de 3 metros. A temperatura máxima hoje e amanhã na Horta atingirá 16 graus e a mínima 9 hoje e 16 amanhã. A água do mar mantém-se em 16 graus. As notícias e os programas de informação da Antena 9 podem ser escutados em diferido na internet em jornalistasoto.blogspot.pt. Antena 9. Informação de proximidade.